Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Cidadão araguainense e faz parte, agora tomou posse recentemente da Acalanto, Academia de Letras de Araguaína, e nós aqui do projeto Conhecendo Nosso Município, aqui da biblioteca, nós estamos fazendo um registro aqui, conhecer melhor esta grande personalidade nossa, professora e escritora, que faz parte da nossa comunidade, trabalha na UFT, Universidade Federal Tocantins, e ela vai nos falar hoje um pouco sobre o seu livro, Narciso na Janela, que é o primeiro livro dela. Muito bem, em primeiro lugar, novamente agradeço demais o convite para vir aqui falar do livro, Narciso na Janela. Este livro é um livro de poesias, e ele contém poesias que foram feitas desde 1987. Eu fiz uma coletânea, eram vários poemas que eu tinha, mas aí eu fiz uma coletânea para fazer um pequeno livro de poesias. A ideia é que fosse pequeno mesmo, porque eu tenho a impressão que hoje, mesmo na área de história, eu sou historiadora, eu tenho a impressão que as pessoas querem coisas que sejam rápidas e que não sejam volumosas, porque eu acho que elas desanimam um pouco ao ler. Então eu quis fazer um livro leve, um livro curto. Eu fiz uma seleção dos poemas, e esse, além de ser uma forma de incentivar a leitura das pessoas, a minha intenção em fazer esse livro é um pouco porque ele registra um pouco da minha biografia, da minha trajetória, Então, comentei até no programa do Dr. Nelson, quando eu fui lá gravar, é que os poemas, eles são datados, eles são datados justamente para ficar um registro da minha trajetória, das minhas impressões do mundo, que está nos poemas, porque, como eu sou historiadora, eu acho que as impressões, elas sempre estão relacionadas ao contexto. Evidentemente que a poesia transcende o contexto histórico, Poesia é muito mais do que o contexto histórico. Por quê? Porque você fala da lua, você fala de uma paixão, você fala de problemas que estão relacionados, às vezes, não necessariamente a contextos sociais e políticos. Então, a poesia transcende, a poesia é muito mais do que isso. Mas, você datando os poemas, eu penso que ali trazem, as poesias, eu penso que ali trazem registros que posteriormente podem ser identificados, por exemplo, da linguagem, A linguagem que você usa em determinado contexto, determinadas impressões, eu acho que estão, determinada estética, Então, eu penso que eu acho muito importante datar esses poemas. Então isso serve um pouco como registro autobiográfico, vamos dizer assim, um registro autobiográfico na forma de poesias. Então, por isso que eu resolvi, ano passado, tendo em vista sobretudo esse contexto pandêmico, que muitos de nós chegou à conclusão de não saber se conseguiria fazer essa travessia diante desse contexto pandêmico, haja vista que nós temos aí uma quantidade enorme de mortos,
e que você fica pensando, será que eu também não vou acabar ser vitimada por essa pandemia? Então, isso me fez, né, pensar em resgatar um antigo projeto, que é esse projeto do Narciso na Janela. O Narciso na Janela, na verdade, um pouco mais enxuto, eu já havia feito uma encadernação em 1998. Na ocasião, esse livro, ele tinha poesias e tinha crônicas, né? Isso em 1998. Quando eu fui fazer essa coletânea, eu coloquei aqui apenas poesias e acrescentei algumas que foram feitas mais recentemente. E algumas crônicas que foram feitas lá nos anos 90, nos anos 2000, eu coloquei nesse outro livro que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que é A Batuta do Tempo, né? Mas então esse é um livro que foi, primeiramente, ele foi feito lá em 1998, e lá em 98, então, ele tinha o título Rabiscos de Narciso. E agora, mais recentemente, quando foi publicado, ele foi publicado com o título Narciso na Janela, que é o que foi publicado agora pela editora Veloso. Certo. E quais os temas principais que você, através da poesia, tenta repassar ao leitor neste livro, Narciso na Janela? Por que esse título, Narciso na Janela, né? Pois bem. Quem era esse Narciso? O Narciso, ele remonta, né, à mitologia grega, né, que é uma pessoa apaixonada por si mesmo, né? Egocêntrica. Ele é apaixonado por si mesmo, então ele se mira, né? Ele acaba sendo, né, amaldiçoado lá pela deusa, e quando ele se mira no lago, né, ele acaba se apaixonando por si mesmo, né? Então o Narciso, ele na mitologia, ele tem essa referência, né, de alguém que é apaixonado por si mesmo, né? Tanto que tem a música do Caetano, fala, Narciso acha feio que não é espelho. É a ideia então que o Narciso, ele está sempre olhando, na mitologia ele está olhando no espelho, refletido no lago. Nesse caso específico, é Narciso na Janela. Então, aqui já existe uma divergência, um contraponto com o mito, né? O Narciso, ele não olha no espelho, o Narciso, ele olha na janela. Então, o Narciso, ele está olhando para fora. Não para dentro. E não para dentro de si. Só que, ao mesmo tempo, é um Narciso no sentido que ele tem as suas próprias opiniões, ele tem as suas próprias convicções, e ele gostaria de ver, né, do que ele vê na janela, ele gostaria de ver um pouco do que ele pensa sobre o mundo, né? Não sobre si mesmo, mas sobre o mundo. Que né? tem lá fora. Que tem lá fora. Então, por isso que essa ideia do Narciso na janela. Nossa, entendi. Então, seria um pouco da característica psicológica do narcisista, né? Narcisismo, que é aquela linha de pensamento onde o superego, né? Ele ultrapassa as barreiras do amor ao próximo, do outro, começa a enxergar só suas qualidades e se achar melhor que os outros, né? Estrela, tal. E naquele tempo também, da época clássica, tinha muito culto à beleza, né? Sim, então ele se achava belo, bonito, Exato. charmoso. Exato. E os outros, né? Exatamente. A referência é essa. Só que esse Narciso, ele está na janela. Então, como ele está na janela, ele, né, é um Narciso que está muito preocupado com as questões, por exemplo, políticas e sociais. Né? Então, por exemplo, isso aparece aqui, isso aparece no soneto Narciso na Janela, isso há um tempo atrás, lá nos anos 90, tem uma poesia aqui que é a violência legitimada, né? Então é uma preocupação com as questões políticas e sociais, né? Então o Narciso, ele tem esse lado
de uma literatura mais engajada, mas a grande maioria do livro Narciso na Janela são mesmo poesias intimistas, né? Então trata do subjetivo do Narciso, né? Então você tem algumas poesias que têm caráter político e social aqui no Narciso, mas a maior parte são poesias intimistas, que fala, na verdade, sobre a visão do mundo, mas sobre relações afetivas, relações, né, com amigos, com a morte, visão da vida, né? Então a maior Exatamente como você falou, em época de pandemia, né, como nós estamos atravessando, surgem muitos conflitos internos, né, nas pessoas devido ao isolamento. Então isso aí vai mexer, né, nessas feridas. Né? Como tem algumas poesias que elas são, por exemplo, de alguns anos atrás, aqui tem também poesias, por exemplo, de caráter religioso, né? Então tem também esse tipo de produção literária aqui no Narciso na Janela, também vai encontrar esse tipo de visão do Narciso sobre a questão religiosa. A professora e poetisa Marta vai recitar uma poesia especial para sua mãe. Sim. Esse soneto eu fiz em homenagem à minha mãe, que já faleceu. 2 corações, um só compasso, um só corpo em harmonia. Constrói-se uma forte união que a morte não destrói, não. O medo sentido na geração, ao dar à luz é esquecido, com o primeiro choro ouvido de quem não quer a separação. O laço se afrouxa com certa idade, mas as almas permanecem rentes, ligadas sempre por toda eternidade. Logo a vida passa e ao rebento distante só restam lágrimas e muita saudade, quando a mãe é levada por Caronte. Pai Supremo, caminhantes vamos lado a lado, mãos dadas a todo momento. Na verdade, estamos em pensamento, unidos por um pacto há muito selado. Somente tua energia me alimenta, a fé em ti cura e sustenta. Será sempre um porto seguro para aqueles que creem em vindouro futuro. Estais no ar que respiramos, nas escolhas que fazemos, na força mantida nas adversidades. Por seres o Pai Supremo da humanidade, sabes orientar o ser leigo e errante, para que não esmoreça e siga avante. Narciso na Janela está aqui na página 15 do meu livro. E diz assim: Narciso vive a vida espiando na janela, observando a lua, a chuva e a natureza. Olha as pessoas com certa estranheza, inconformado de ver tanta mazela. Narciso anda deveras desesperançoso. A humanidade envereda ao fundo do poço. Vozes exaltadas, retrocessos prenunciam, ecoando nas redes que aos tolos aturdiam. Tenaz Narciso parece uma namoradeira que procura seu consorte no meio da rua, entre tanta gente cega que a ignora, nem sequer percebe sua beleza nua. Mas Narciso, que se preza, continua à espera de encontrar uma hora seu reflexo lá fora. E aí vai folhear.
Muito bem. Agora nós iremos conhecer a segunda obra da professora Marta, poetisa, cronista agora, né? E contista. Não sabia dessa qualidade dela, além de historiadora, né? Então, vamos conhecer este segundo livro que você publicou agora recentemente, né? Qual o título? Aí? A Batuta do Tempo. A Batuta do Tempo. Pois é, esse A Batuta do Tempo faz referência àquele instrumento que o maestro, né, usa para a orquestra. Aquilo se chama batuta. Então, entendi. nesse caso específico desse livro, a batuta do tempo é como se o tempo fosse o maestro que com a sua batuta, né, estivesse aí guiando, orientando ou desorientando a humanidade, né? Vou pedir licença, eu vou ler um pedaço de uma crônica desse livro que tem por nome o título, A Batuta do Tempo. Começa assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Esta frase bíblica do livro de Eclesiastes sempre me chamou a atenção. Houve um tempo em que cogitei pedir para alguém a colocar-se sob a minha lápide quando eu morrer. Encanta-me a ideia que o tempo tem uma sabedoria própria, que o tempo tem uma batuta que rege os nossos passos. Comecemos pelo tempo biológico. Há um tempo de nascer, que é dado pelo desenvolvimento do feto. Quando o bebê nasce antes do tempo, pode não vingar, como diziam os antigos. Há um tempo de deixar de engatinhar e aprender a andar, o que ocorre após os 7 meses. Há um tempo em que nos apaixonamos e achamos que não conseguiremos viver sem a nossa alma gêmea. Não à toa, alguns dizem que o amor é uma droga cujo vício é temporário. Há um tempo em que a nossa memória falha e já não nos lembramos dos semblantes dos entes amados com quem não mais convivemos. Por fim, por alguma razão, às vezes imprevista, acaba o nosso tempo de viver no planeta Terra. Aí quem quiser ouvir o final da crônica vai ter que adquirir o livro, A Batuta do Tempo. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo: nego, se tá assim feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar